Olá pessoal, aqui é o Diego do Ota Nippon e estamos com mais um vídeo aí, depois de tanto tempo sem postar nada aí, desculpa né, mas fazer o quê? E nesse vídeo, como vocês podem ver no tema aqui em cima, é do quadro Falando Otaki. Esse é o terceiro episódio desse quadro. Para quem não conhece esse quadro, eu falo sobre qualquer coisa em cima de um tema pré-definido. E diferente dos outros vídeos que eu faço, eu não tenho um roteiro aqui, né, para seguir direitinho e para falar nesse vídeo com vocês. Eu fico comentando sobre um tema e não tenho um foco assim certo. Esse vídeo aqui, como vocês podem ver no tema aqui, vai ser um vídeo que eu faço sobre um determinado autor, no caso. E esse vídeo eu cheguei a definir esse tema. Na verdade, tem vários temas que eu quero falar com você nesse vídeo, mas eu vou deixar para depois, pois vocês sabem que com as notícias de mangás vindo, nova temporada de anime, a temporada passada de animes, né? Tem muito anime para eu comentar com vocês, né? Mas eu deixo isso para depois aí, né? Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer e falar para vocês acessarem a loja Otaki Store, que é uma loja que vende DVDs de animes de boa qualidade aí, né? Eu tenho acesso aos DVDs deles e eles têm um preço bem em conta mesmo, só você acessar o link aqui embaixo e comprar os DVDs aí e dar uma olhada nos preços que vale a pena aí. Outra loja que eu queria falar para vocês é a loja Shinohara, que também vale a pena, é uma loja online de figures que apoia o canal aí e também tem um preço bem em conta que você pode dar uma pesquisada pelo link aqui embaixo da descrição. Vamos começar com o vídeo aí logo? Então pessoal, eu cheguei nesse tema aqui com vocês depois de fazer uma pesquisa na internet aleatória e eu encontrei um blog, no caso, um blog de um grupo de universidade de japoneses lá do Japão, né mesmo, japoneses do Japão, que chama Tokyo Manga Labo, o Laboratório de Mangas de Tóquio, no caso. É um clube tipo, se você lê o Manga Genshin, você sabe, é um clube feito por universitários que dentro da sua universidade pertence ao clube de mangás da universidade, né? Mas esse grupo é vários integrantes que gostam de mangás, ou então frequentam grupos de mangás de universidades, todos se juntaram. Ao total tem 16 integrantes. Nele é muita gente e eles fazem um trabalho bem legal lá. Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem o site deles. É tudo em japonês aí, né? Mas se tiver curiosidade, pode ver. O que eu queria falar para vocês que eu encontrei no site deles é uma entrevista com o autor, como que chama ele mesmo? Satoshi Mizukami, que é o autor do mangá que foi anunciado recentemente pela JBC aqui no Brasil, que é o chamado Hoshino Samidare, que foi anunciado no evento da Henshin, o mesmo evento que estreou o mangá da Sailor Moon, que é tanto sucesso pra vocês aí, né? Que eu vou comentar depois também com vocês. E nesse site você pode ver uma entrevista com esse autor aí. E eu achei bem interessante e eu quero trazer essa entrevista um pouco pra vocês e comentar aí, pois eu traduzi ela toda e vou comentar em vídeo com vocês. Se não ficar interessante, vocês colocam aqui nos comentários, mas se gostarem, depois vocês também colocam nos comentários aí. Vamos logo para a entrevista dele aí. A entrevista eu vou ler a pergunta e em seguida eu vou ler a resposta junto com vocês e eu coloco alguns comentários. Eu não vou ler todas as perguntas porque o vídeo pode ficar extenso e chato e etc. Mas vamos lá. Para quem não conhece, o Satoshi Mizukami é o autor de Hoshino Samidare, um mangá que tem ao todo de 10 volumes aí. Um mangá que é um mangá meio underground, assim, não muito conhecido, mas que faz muito sucesso entre alguns japoneses, assim, e entre alguns brasileiros também aqui do Brasil aí, né? Satoshi Mizukami estreou na Young King Awards em 2002 com um mangá lançado, que durou até 2014, e depois o seu maior sucesso, no entanto, foi o Hoshino Samidare, e atualmente ele está publicando o mangá Sengoku Yoko e Spirit Circle, Espírito Sacro. São mangás também que eu não li nenhum desses mangás aí, mas eu espero que a gente se interesse pela obra do artista através de um pouco da história dele, que deve ser interessante também aí, né? Vamos começar aí com as perguntas pro autor de Hoshino Samidare. Satoshi Mizukami, a primeira pergunta: quando você decidiu se tornar o mangaka? E daí responde aqui: desde quando estava na segunda série do primário, eu já tinha um sonho de me tornar mangaka. Naquela época, a revista Shonen Jump estava sendo publicado os mangás Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco. E era uma época onde os mangás estavam bem populares. Por isso, entre eu e os meus amigos de sala, havia muitos que queriam se tornar mangakas. E eu faço parte de uma dessas crianças que queria se tornar mangaka também. Acho que numa época que o manga estava bem popular e desenhar também estava popular entre as crianças aí.
Mas para vocês que não conhecem, a maioria dos sonhos das crianças aqui no Brasil é ser jogador de futebol, lá no Japão é ser jogador de beisebol, no caso. Eu acho que ser mangaka também tá em um dos 5 sonhos que as crianças mais gostam, assim, também. É bem popular também as crianças querem ser mangaka quando estão no primário aí, né? E a segunda pergunta que ele faz ao autor é quando você realmente começou a escrever mangás? Ele responde: foi na época do colegial, naquela época, apenas com uma lapiseira e um caderno escolar na mão, eu desenhava várias histórias que vinham na minha cabeça. Só nisso eu acabava usando de 20 a 30 cadernos. E aí continua: desenhava sem parar. Isso foi a única coisa que eu continuei por um bom tempo, foi escrever mangás, a única coisa que continuou por um bom tempo, né? Pra ver que ele era viciado em desenhar, realmente gostava. De 20 a 30 cadernos é muita página para escrever mesmo, né? Mas eu acho que vocês não conhecem, mas diferente do caderno aqui do Brasil, o caderno do Japão é bem curtinho, assim, escolar, de 200 páginas, assim. Mas não deixa de ser de uma quantidade bem grande aí, né? A terceira pergunta que faz o autor é: e essas histórias que você escrevia, você chegava a mostrar para as outras pessoas? Ele responde: às vezes mostrava, outras não, mas quando mostrava não eram tão bem recebidas assim. Na época do primário, todos sonhavam em virar mangakas, mas na medida que eu fui ingressando para o colegial, essas pessoas foram sumindo. Isso quer dizer que eu fui o único que não havia me amadurecido, e aí dá risadas. Por isso, quando eu dizia que ia me tornar mangaka, todos respondiam apenas: legal. Apenas ouviam, mas não levavam nada a sério do que eu falava aí, né? Dá pra perceber que à medida que o pessoal foi se tornando um colegial aí, né, bateu de cara com a realidade e viu que se tornar mangaka talvez não é um futuro tão propício, assim. Ainda mais na época que mangá estava começando, que é a época de Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, que realmente o público de hoje japonês de 40 anos, que na época tinha acho que 20 anos, 10 anos, estava começando a ler mangás naquela época. Uma época que mangá ainda tinha acho que bastante preconceito, por isso virar mangaka talvez não é um futuro bem... um futuro para os japoneses aí, né? E também não é, acho que, bem visto pela comunidade em si, né? Por isso que acho que algumas pessoas acabam desistindo disso. E daí a quarta pergunta que faz ao autor aqui, né? Deixa eu ver. Mesmo assim, qual foi o motivo que manteve a sua vontade de querer se tornar mangaka? Ele responde: na verdade, eu apenas queria entrar no mundo 2D, no mundo dos mangás, né? Para o mundo dos desenhos, aí dá risada. Eu imaginava que se sempre eu escrevesse mangás e vivesse disso, eu conseguiria me sentir com essa sensação de entrar dentro do mundo dos mangás. Apenas pensando nisso, eu me esforcei bastante, mas atualmente dificilmente eu consigo essa façanha. Além de mangás, tem muitas coisas que eu preciso me preocupar e não dá pra fazer isso. Realmente entrar no mundo 2D aí, né? Era bem aqueles caras que viajavam e gostavam de entrar no mundo dos mangás e que ia fugir do mundo real, né, no caso. Mas do jeito que ele fala, ele parece bem engraçado aí. Mas realmente, como você viu, né, não tem tempo para se preocupar só com mangás e desenhar o dia todo. A vida de mangaka não é fácil, como a gente viu na obra de Bakuman, né? E realmente deve ser isso mesmo, né? Não tem o tempo todo para você se dedicar só a desenhar mesmo que seja sua profissão aí, né? A quarta pergunta que faz ao autor é: imagino que isso deve ter sido algo difícil mesmo de se realizar mesmo. Mas na sua época do primário, qual eram as obras que você gostava? E daí o autor Satoshi Mizukami responde: na época do primário eu era viciado no anime Machine Hero Wataru, e até hoje sou influenciado por essa obra. A história de Wataru conta sobre a aventura em uma montanha de 7 andares com 7 níveis diferentes. O protagonista se aventurava escalando a montanha e no final de cada andar enfrentava um chefão, ou um boss no caso. Naquela época eu só conhecia os mangás da Jump no caso, praticamente, e pra mim, se a história acabasse, o mangá seria terminado. Não imaginava que uma aventura ia se repetir praticamente por 7 vezes, por isso eu assisti a série pensando que ia acabar a qualquer momento. Mas no final das contas a história se prolongou até o último andar, e no último vilão, no último chefão no caso, os 4 personagens se juntaram às suas forças para derrotar esse vilão. Lembro que me empolguei bastante com essa parte aí, né? E depois de derrotar o maior vilão, ainda havia um capítulo apenas concluindo a série, e eu assisti e me emocionei bastante.
Depois de assistir a série Wataru, eu decidi que quando me tornar mangaka ia fazer uma história bem planejada. Depois de derrotar o último chefão, ia me dedicar um bom tempo na conclusão, sem deixar nenhuma ponta solta. E a obra que saiu bastante esse meu desejo e a influência do anime Wataru foi justamente o mangá de Hoshino Samidare. Para quem não conhece a obra Mashinhiro Wataru, também foi uma obra que marcou a minha infância, depois de Doraemon e Crayon Shinchan no caso. Eu tinha até os bonecos dessa obra, mas eu não me lembro muito, é uma obra bem velha aí, né? E é uma obra bem interessante, eu vou deixar um pouco das imagens para vocês verem aí, e uns links de vídeo para vocês acessarem também aí, né? É um anime que eu tinha até os bonecos, gostava bastante. Eu não lembro a história atualmente, né? Mas é bom ver uma série tão velha ter influenciado o autor dessa forma, né? Mas dá pra perceber que ele achava que, na opinião dele aqui na entrevista, ele achava que animes também era praticamente mesma coisa que o mangá da Jump. Ele pensava que se a história se repetisse e não fizesse sucesso, o programa, a série ia ser cortada, né? Mas diferente disso, o anime já tem uma pré-definição de quantos episódios vai ser e até onde a história vai se alongar, né? E achava que ia ser que nem mangá, ia ser cortado se não fizesse sucesso, né? Pegar a obra, repetir 7 vezes uma história praticamente meio igual aí, né? Mas é interessante aí se dedicar a isso, de querer criar uma história com um final bem concluído, não deixando nenhuma ponta solta aí, né? Eu vou ler ainda Hoshino Samidare e eu posso comentar com vocês depois disso, né? Se o mangá realmente é interessante o seu final. Quinta pergunta é: qual é o outro tipo de obra que você gostava? E responde aqui. Entre os mangás que eu gostava era a obra chamada Ghost's Waper Mikami, escrita por Shina Takashi. Lembro que gostava muito de ver o protagonista chamado Tadao, que no começo da história era bem fraco e com o avanço da história se tornava mais forte. Nas obras atuais isso já está cheio e sendo até um pouco enjoativo atualmente, né? Também havia a obra chamada Slayers. Quando eu tive o primeiro contato da obra, li bastante suas light novels. Esse tipo de obra, a maior parte era escrita em primeira pessoa e era muito gostoso de se ler, pois você sentia que estava dentro da história. E daí, para trazer para dentro dos mangás essa minha vontade de entrar no 2D, eu sempre pratiquei e tentar escrever em primeira pessoa. E para eu me sentir nesse ambiente do mundo dos mangás lento, eu misturava alguns cenários de alguns ambientes do meu dia a dia dentro dos mangás que eu escrevia, no caso. Com a vontade de escrever esse tipo de obra, eu escrevi Samidare, de forma bem parecida com uma light novel. Escrevia sempre prestando atenção em deixar o Yuri em primeira pessoa. É interessante esse daqui, né, que ele fala das obras que gostou. Essas duas obras que ele comentou aqui, nenhuma delas eu conheço, mas eu sei que Slayers é uma obra de light novel que deve ter mais de 30 light novels. É uma obra bem velha e bem longa aí mesmo, onde os personagens têm aqueles olhos grandões aí. Vocês podem ver nos vídeos que eu deixar aí pra vocês na tela também aí, né. E legal que ele se inspirou em muitas obras para deixar o seu mangá bem da forma que ele gostava, na forma de light novel e em primeira pessoa, como se ele estivesse dentro da obra e nós leitores se sentisse dessa forma também, né? A outra pergunta é aqui: então, até você estrear como mangaka mesmo, você escreveu mais ou menos quantas obras? Ele responde aqui, né? Antes do vestibular, eu lembro que escrevi uma, e depois do vestibular, dentro da faculdade, eu escrevi de 1 a 2 obras, se não me engano. Depois de entrar para a faculdade, lembro de ter escrito mais 3 obras. E depois disso, eu escrevi vários Nemo. Para quem não conhece Nemo, viu, Bakuman é tipo um rascunho de mangá, né? Depois disso, que eu entrei pro colégio técnico, acho que ele mudou de escola, né? E como atividade no colégio técnico, foi pedido para escrever algo com mais ou menos mais de 16 páginas. Eu acabei enviando essa minha obra em uma das editoras, e justamente essa obra que virou o mangá que eu estreiei pela primeira vez, da Risadas. Dificilmente como atividade de curso pediam para alguém escrever uma obra completa, mas foi através dessa obra que eu consegui me estrear
pensando hoje, eu vejo que realmente eu entrei em uma boa escola. Pra quem não conhece, aqui dá pra ver que ele entrou pra uma faculdade, mas depois acabou desistindo e entrou num colégio técnico, né? Nesse tempo ele escreveu várias obras aí, dá pra ver, né? E também, pra quem não sabe, a escola que ele frequentou foi a escola de Osaka, uma escola técnica chamada Osaka Sogo Design Seimongakko, que é uma escola especializada em design, né? Uma escola técnica e onde vários mangakas também saíram de lá, né? Um dos mangakas que acho que você conhece, a obra está aqui no Brasil, foi a autora de O Mito de Aratá. Eu não conheço o nome da autora, né? A autora da obra de O Mito de Aratá, que também está aqui no Brasil e que se formou na mesma escola que Satoshi, o autor de Samidare aí, foi a autora que escreveu O Mito de Aratá, no caso, né? Que é chamada Wataseyu. Não sei se é autor, acho que é autor, né? E também se formou nessa escola. E também tem um outro mangaka que está fazendo sucesso também lá no Japão, que faz a história de Kurasemi, que é essa imagem aqui, que é um mangá que faz razoavelmente um bom sucesso lá no Japão. Perceber, né, que o mangá que ele conseguiu estrear pela primeira vez foi um mangá que foi pedido como atividade da escola para ele fazer uma história de mais de 16 páginas. E graças à escola dele que fez essa atividade, ele conseguiu estrear em uma dessas editoras. Aí, bem interessante você ver que lá no Japão tem bastante cursos técnicos e profissionalizantes para você se tornar mangaka, assistente de mangaka, ou então trabalhar num estúdio de animação aí, né? Uma coisa que podia ter bastante aqui no Brasil, né? E seria muito bom. Um dia eu quero fazer um vídeo falando sobre isso também. A última pergunta que eu vou falar com vocês é essa daqui. Depois disso, até você começar a serializar o mangá, o que ocorreu com você? E daí responde: depois que eu consegui estrear com a minha obra, a minha one shot, todo mês eu publicava algumas one shots minhas em uma revista, que era uma espécie de copiado de histórias curtas que tinha vários autores também. Nessa mesma época havia uma revista chamada Young King Awards, que frequentemente muitos autores estavam pegando folga ou férias. E por coincidência, nessa mesma época, confirmaram que iam publicar a minha obra na revista a fim de ocupar alguns espaços em vazio dos autores que estavam em férias. E no final dessa publicação não terminou como apenas uma one shot e vieram me perguntar se eu gostaria de serializar o mangá na revista. Aí acabei aceitando a proposta e mesmo frequentando meu colégio técnico. A partir desses acontecimentos comigo, vi que para estrear como mangaka e serializar uma série existe um momento certo que irá aumentar as suas chances de estrear, no caso. Dessa forma, eu acredito que para você iniciar uma serialização em uma revista, ter sorte é muito importante, né? Essa última pergunta aí que eu falei pra vocês vem bastante com o tio de Mashiro do Bakuman, que fala pra ser mangaka precisa de ter sorte, se esforçar e etc. aí, né? Mangakaになる条件? 川口太郎流のな、天才じゃない場合の三大条件。俺にも教えて。その1、うぬぼれ。自分は他のやつよりできると思い込め。それは持ってるな。もっともうぬぼれじゃなく本当に才能が。それをうぬぼれって言うんだろ。その2、努力。お、まともなこと言うんだ川口太郎先生。んで最後。なんだよ最後は運かよ。当たり前だろ。天才じゃないんだし、博打打ちなんだから。夢は語ってるだけじゃ実現しないからな。Tem muito a ver isso e o autor confirma que ele teve sorte de conseguir se realizar porque foi uma espécie de vários fatos que subiam em cima de outro que levou ele até ele a conseguir se realizar um mangá dele, né? Que foi se realizado em 2012. E interessante, né, que além de ele estar estudando, ele começou a se realizar mangá. O bom é que ele estava estudando mangás no colégio e nessa mesma época ele conseguiu se estrear como mangaka na época aí, né? E ele fala que foram vários fatos que geraram ele até ele conseguir estrear aí. Bem interessante essa história dele, né?
O que eu gostei mais em todas as perguntas foi o fato dele sempre focar em deixar o mangá dele em primeira pessoa, porque ele gostava muito de ler em criança, ele é criança e entrar dentro da história, no caso, né? E daí ele sempre se focou bastante nisso. Eu gostei dessa forma aí que ele pensou sobre mangás e quando se tornou adulto conseguiu trazer um pouco disso para dentro dos mangás aí, né? Interessante conhecer um pouco da história de Satoshi Mizukami. Esse foi o vídeo com a entrevista de Satoshi Mizukami, o autor de Hoshino Samirae, que foi o mesmo autor que estreou a partir de grandes fatos aí, que ele disse que foi apenas sorte dele, né? E que razoavelmente não tem nenhuma obra publicada como anime no caso, mas os mangás dele têm razoavelmente um sucesso razoável lá no Japão. Uma das características desse autor que você pode ver é que ele tem um complexo pelo desenho dele, de achar que ele desenha ruim, etc, assim, né? Em algumas revistas ele faz até piada do modo que ele desenha, assim, porque ele não acha muito bonito os próprios traços dele. Eu, assim, não ligo tanto, já vi mangás piores. Shingeki no Kyojin eu acho bem pior, pra falar a verdade aí, né? E o desenho dele não tá tão ruim assim como o autor de Shingeki no Kyojin aí, né? Mas é um autor que tem uma história interessante aí, como que ele se tornou mangaka. Que interessante que é um sonho desde criança dele e que ele conseguiu tornar isso realidade, né? Que é a coisa mais interessante aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram desse vídeo, deixe o seu gostei, favorito, se inscreva aqui no canal e por favor deixe o seu comentário, que é o mais importante aqui embaixo, né? Aqui embaixo vocês dizem se vocês querem que eu traga mais entrevistas comentando com vocês aí, ou se quer que eu faça algum outro tipo de vídeo interessante com vocês aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe sua opinião aqui embaixo, que é mais importante do que o seu gostei. E é isso aí mesmo, pessoal. Falou, bye bye e obrigado por assistir o vídeo aí. Falou, tchau!